O deserto, olha só o que esse versículo aqui nos fala sobre o deserto. Salmo 136, 16. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Ou seja, quem conduz o povo pelo deserto? Deus. E Deus cuida, Deus ama. E aí eu quero começar a falar o primeiro exemplo. Jesus Cristo. Jesus Cristo ficou 40 dias ali no deserto, né, passando fome e passando sede, e ele foi tentado. Então a primeira coisa que o deserto pode ser também, o que a gente pode viver no deserto, são tentações. E isso acontece, porque aconteceu com Jesus. Quando Satanás viu Jesus ali morrendo de fome, ele falou: se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Mas aí Jesus respondeu o quê? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Então, o que Jesus quis dizer ali? Que a gente não vive só de coisas materiais, a gente também vive do espiritual. E o que Deus nos promete? Primeiro, o que eu falei para vocês, cuidar da gente no deserto, né? Ele continua cuidando, provendo tudo que a gente precisa. E aí eu vou citar para vocês. O que Deus fez ali naquele momento? Logo depois, Deus enviou anjos que levou alimentos para Jesus. Então, Deus proveu o alimento para Jesus. Assim como Deus provê tudo para nós. Percebe que às vezes a gente vive momentos de deserto? Eu hoje estou vivendo 2 desertos em minha vida. Mas eu dou glórias a Deus porque em todo tempo Ele tem cuidado de mim. Ele tem provido o meu alimento, o meu sustento, a minha paz, minha proteção. Então tá tudo bem, eu tô no deserto? Tô, mas Deus está cuidando de mim, assim como eu sei que Ele também está cuidando de você, independente de qual tipo de deserto você esteja vivendo. De quem mais Deus cuidou ali no deserto? Gente, eu trago alguns exemplos para vocês. Por exemplo, aqui, Agar. Vocês sabem quem foi Agar? Aquela serva que gerou um filho de Abraão, mas não era o filho da promessa. E aí a esposa do Abraão, a Sara, ficou enciumada, né? E expulsou a Agar e o filho Ismael. E eles foram para onde? Pro deserto. E o que aconteceu ali no deserto? Agar se desesperou, deixou o filho embaixo de uma árvore e clamou, chorou com Deus, né? Se afastou e falou assim: não aguento ver meu filho morrer. O que Agar queria? Eu acho que ela queria um copo de água, pelo menos, né? Porque ela estava morrendo de sede, ela e a criança. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele não enviou um copo de água, Ele enviou um poço inteiro. Então é isso que eu percebo que Deus faz com a gente quando nós estamos nos nossos desertos. Deus sempre envia providência e geralmente muito além daquilo que a gente precisa. É isso que eu tenho observado em relação aos meus desertos. E como eu falei, eu tenho certeza que vocês têm os desertos de vocês também. Então vamos trazer mais lições? O que mais que o deserto ele faz com a gente? Ele testa a gente, sim, porque no deserto a gente está vivendo o quê? Aprendizado. E aí tem mais coisas que a gente vê no deserto. Até anotei aqui para não esquecer. Deserto é lugar de tentação, como Jesus foi tentado, de provação, né? Porque Jesus também passou provação ali, e de crescimento, porque com certeza a gente sai mais forte dos nossos desertos. Gente, deserto nunca é lugar de nascer e nunca é lugar de morrer. É lugar de crescer. Então, guarda essas informações aí. Quem mais que passou pelo deserto e Deus cuidou? Vamos lá? Ló. Vocês se lembram que Deus, ele decidiu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do pecado sexual que estava ali e era gigantesco? Mas Deus avisou a quem? Ló, sai dessa cidade. Então, Deus enviou os anjos, tirou Ló de Sodoma e Gomorra, né, onde ele morava ali, e levou ele para o deserto. Mas Deus fez o quê? Cuidou de Ló também. Então, gente, quem mais que Deus cuidou no deserto? Elias. Lembra do profeta Elias, quando ele fugiu de Jezabel? Porque Jezabel queria matá-lo. Para onde que Elias foi? Para o deserto. E a Bíblia vai dizer que o que aconteceu lá? Deus cuidou de Elias. É até uma coisa sobrenatural, né? Que Deus usou até corvos para levar alimentos para Elias no deserto. Incrível isso. Outro também, gente, que Deus cuidou no deserto. O povo hebreu. Vocês se lembram quando Deus tirou o povo hebreu das mãos do Egito? Porque o povo hebreu era escravo, eles eram escravos lá no Egito. Então Deus libertou esse povo com mão forte. Levou eles para o deserto para que eles chegassem na cidade de Canaã, a terra prometida. Só que durante essa trajetória,
Deus enviou água, né? Fez ali Moisés tirar a água da rocha. Deus enviou maná. Deus enviou codornizes. Então Deus sempre provê ajuda para quem está no deserto. É incrível isso. Então eu queria só trazer esse conforto para vocês e terminar essa palavra aqui, ó. Deus, ele não promete pra gente coisas materiais. Ele promete o quê? Bênçãos espirituais. Um exemplo aí de uma bênção espiritual. Se tu creres em Jesus, será salvo tu e tua casa. Isso é uma promessa de Deus. E outras promessas, promessa de salvação, né? De libertação, de cura. Essas são as promessas de Deus. A última promessa, viver com Ele no paraíso. E a conclusão que eu tiro disso é: deserto não é lugar para nascer, não é lugar para morrer, é lugar para crescer. E uma coisa eu te garanto, quando você sair do seu deserto, você estará muito mais forte. O deserto serve para ensinar. Deus quer te ensinar alguma coisa. Ele também quer te dar a possibilidade de crescer, de evoluir. Só queria deixar essa mensagem mesmo. É um conforto para nossos corações. Fiquem com Deus. Obrigada pela atenção.